O Evangelho de João, ele foi escrito para os gregos. Tá? A ideia de João ao escrever é que os gregos lessem o Evangelho de João e fossem evangelizados. Mas a ideia primordial do Evangelho de João, a gente vai ver isso no decorrer de todo o livro, é que ele é um livro evangelístico. A ideia do Evangelho de João é que você leia e creia. Você vai ler e vai falar assim: uau, é o próprio Jesus falando. O Evangelho de João, ele é caracterizado por textos imensos, onde é o próprio Jesus que fala. Tá? É diferente de Mateus, Marcos e Lucas, onde há relatos do que Jesus fez. No Evangelho de João não, ele está fazendo mesmo. Tá? João está colado nele, acompanhando todo o processo. É um evangelho intimista. Por quê? Porque João estava presente o tempo todo, vendo e escrevendo para depois contar para a gente. Ok? Tudo bem até aqui, irmãos? Até aqui tudo bem, Big Boss? Muito bem. Só a título de curiosidade, João foi escrito para os gregos, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios. Né? Eu sei que vocês já sabiam disso, mas eu quis trazer só para título de informação. Amém? Muito bem. E quem foi esse camarada aí? Né? João. Né? João, ele é um dos 12 apóstolos, né? Nós sabemos disso. E ele era um dos mais próximos de Jesus. No Evangelho de João existem referências acerca de um discípulo a quem Jesus amava. Além de tudo, João era um cara para frente, irmão. Não é verdade? O que ele dizia? Que ele era o apóstolo que Jesus amava. Não é? E há vários relatos disso no livro inteiro dele. Tá? Lá em João 13, 23, há um texto que diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. João 19, 26, ora Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente. João 22, correu, pois, e foi a Simão Pedro, ao outro discípulo a quem Jesus amava. E João 21, 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, ele tinha convicção de que ele era o discípulo a quem Jesus amava. A minha pergunta para vocês é: ele estava errado? Sim ou não? Se Mateus escrevesse em algum dos textos do Evangelho de Mateus que Mateus era o discípulo a quem Jesus amava, ele estava errado? Não, a diferença é que João tinha tamanha convicção acerca disso, que ele escreveu sobre isso, tá certo? Mas você pode, Amarildo, você pode levantar a mão e dizer que você é o discípulo que Jesus amava? Sim. Jesus ama todos os seus filhos, todos nós, todos nós. Você pode escrever, se você quiser, lá na capa da sua Bíblia: eu sou o discípulo que Jesus ama. Ama. Por quê? Porque ele vive, irmãos, ele está entre nós. Não é verdade? Então a gente pode sim ter essa convicção, assim como João tinha. Tá certo? João esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Por que que o Evangelho de João é tão intimista? Porque João tinha um negócio com Jesus que nós devemos ter, que chama relacionamento, irmãos. João estava colado em Jesus. Por consequência disso, tudo que Jesus fazia, João estava lá de olho. João estava lá de olho. Né? João não ficou sabendo porque ele ouviu alguém falar. João ficou sabendo porque ele estava lá. Ele estava lá, então ele acompanhou tudo de perto. Por isso ele pode fazer um relato muito intimista acerca das coisas que Jesus fez. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né, ele estava lá. Na ocasião da transfiguração, ele estava lá. Né? Durante o período em que Jesus esteve no Getsemane, ele estava lá. O tempo todo ele estava presente. Por isso nós temos a oportunidade de ler um evangelho tão intimista, né? Onde existem várias partes onde o próprio Jesus está falando. Só para a gente poder nivelar aqui, todo mundo já leu o Evangelho de João?
Quem leu, levanta a mão aí bem alto para eu poder ver. Maravilha. Leia de novo, tá certo? Leia várias vezes. Não é porque você lê uma vez só que você precisa parar de ler, não. Né? O Evangelho de João, ele é maravilhoso, assim como todos os outros evangelhos. Né? João e Pedro foram os encarregados por Jesus de cuidar dos preparativos da Páscoa. Na crucificação, João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus. Recebe de Jesus a incumbência de cuidar da mãe dele. Né? Depois que Jesus morre, Maria vai morar com João. Você mandaria sua mãe para alguém que você tem um relacionamento meia sola? Você entendeu? Não é verdade? Eles tinham intimidade, irmãos. É essa intimidade que João escreve lá, que ele torce para que quando a gente leia, a gente fala assim, eu quero essa intimidade também. Eu quero ter esse relacionamento com ele também. Porque João teve essa oportunidade, mas nós também temos, irmãos. Não é verdade? Agora o que nos resta é aproveitar essa oportunidade de verdade. Então João estava presente nos momentos, né, mais importantes da vida de Jesus. Né? Foi ele, inclusive, que correu com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição e viu que não tinha mais nenhum corpo lá, irmão. Por que não tinha nenhum corpo lá? Porque ele vive, irmãos. Amém? Muito bem. Após a ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. O que aconteceu com João? Jesus morreu e ele foi chorar pelos cantos? Ah, morreu meu mestre, vou embora. Não, irmão. Graças a Deus, Jesus colocou 12 para trabalhar, e esses 12 trabalharam, e trabalharam bem, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos aqui hoje por conta do fruto que eles plantaram lá atrás. Não é verdade? Jesus usa pessoas, irmãos. Pessoas. Jesus usa mim, usa você, usa você, usa você, usa todos nós. O plano dele é que nós possamos participar desse processo. Ele poderia fazer tudo sozinho, ele não precisa da gente. Nós precisamos dele, mas ele não precisa de nós. A Lucy falou isso aqui ontem, né? Lá enquanto ela ministrava para nós. Né? Jesus não precisa de nenhum de nós, irmãos. Mas ele quer que a gente participe do processo. Nós temos a oportunidade de viver o céu ainda na terra. Olha que coisa fantástica. Ah, eu quero ver Jesus. Todo mundo quer ver Jesus? Sim ou não? Sim. Você quer ver agora? Agora você não quer ir ver, né? Mas você tem a oportunidade de ver agora, irmão. De viver a sua vida com ele agora aqui. Você não precisa morrer e ir para a glória. Né? Exatamente. Não é verdade? Todo mundo quer ver Jesus, mas pode ser mais tarde, né? Eu não estou com essa pressa, né? Me deixa aqui mais um tempo, ver minha filha crescer, né? Os netos crescer, os bisnetos, né? Depois os tataranetos aí, tudo. Então não quer morrer não, né? Olha só, né? Depois de Jerusalém, João passou um tempo em Éfeso, depois ele foi banido para a ilha de Patmos, aproximadamente em 94 depois de Cristo, e depois ele retorna a Éfeso já em 98, né? Com mais de 90 anos de idade. João foi o último discípulo a falecer. Né? De todos eles, ele foi o último a ir para a glória. João também escreveu bastante. Né? Ele é autor de 5 livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, que nós vamos estudar, 1 João, 2 e 3 João e o livro do Apocalipse. Eu acredito que do Novo Testamento só Paulo tem mais livros escritos do que João. Os 4 primeiros ele escreveu em Éfeso e o Apocalipse ele escreveu na ilha de Patmos. O tão temível livro do Apocalipse, que todo mundo tem medo, acha que é o fim dos tempos. Na verdade, Apocalipse nada mais é do que revelação. Não é verdade? Revelação acerca daquilo que Deus permitiu que João visse e contasse para nós. Então nós temos um João ativo no reino. Depois que Jesus morreu, ele foi trabalhar, irmão. Ele foi trabalhar. Tudo que ele aprendeu com o mestre, ele colocou em prática. Tudo que nós estamos aprendendo, nós estamos colocando em prática?
João foi o único apóstolo a morrer sem sofrimento, aos 94 anos de idade, na tranquilidade, né? Dormiu e acordou na glória. Estou dizendo isso da minha cabeça, tá? Porque não tem nenhum lugar escrito isso, tá? Que Jesus, que ele dormiu e morreu dormindo, tá bom? E ele foi o último apóstolo a morrer, enquanto o seu irmão Tiago foi o primeiro. Tranquilo até aqui, irmãos? Tudo bem? Muito bem. Fala. Não, ele morreu em Éfeso. Em Éfeso. Ele voltou de Pátimos depois. Tá? Em que pese João ser o quarto evangelho, ele não faz parte dos sinóticos. Alguém fala para mim o que é um evangelho sinótico? Fala, garoto. Exatamente. Boa, garoto. É isso aí. É o Willy, né? Boa, Willy. Fala. Exato. 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 Vai, continua? E ele relatou justamente que coisas que os outros três não presenciaram. Perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo. O que acontece? Os evangelhos sinóticos são aqueles que são muito semelhantes, como o Willy falou, exatamente, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por que que então João é um evangelho, mas não é sinótico? Por conta disso, por conta dessa proximidade que João tinha com Jesus, que lhe deu a oportunidade de escrever coisas que os outros não viram. Perfeito? Vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Tá? 92% do conteúdo do evangelho de João não é encontrado nos outros evangelhos. Tá certo? Por que então que João não é sinótico? A narrativa é bem diferente. Vamos ver alguns detalhes que fazem com que João não seja sinótico. A narrativa é bem diferente quando comparada aos outros três evangelhos. João escreve sobre a vida e o ministério de Jesus sobre um outro ângulo. Qual que é esse ângulo? É dentro. Não é? É dentro. Não é uma perspectiva olhando de longe. É uma perspectiva de quem vive o processo junto. Então esse é o evangelho de João. O ministério de Jesus parece durar pelo menos 3 anos, né? E os diálogos de Jesus são mais longos e intensos. Por quê? Porque no evangelho de João é como se o próprio Jesus estivesse falando, não é? É ele que está lá contando todas as coisas e João está escrevendo o que ele está dizendo. E depois ele conta isso para nós. Traz eventos inéditos, não registrados em outros evangelhos. Nós, por exemplo, só sabemos que Jesus transformou a água em vinho, porque está escrito no evangelho de João. Nós sabemos que Jesus deu visão ao cego, por quê? Porque está escrito no evangelho de João. Nós sabemos que houve a ressuscitação de Lázaro, por conta do evangelho de João. São coisas que não acontecem nos outros evangelhos. Perfeito? Por isso que 92% dele é inédito. Não é verdade? E tem outras coisas que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Exatamente. Da mulher samaritana, é verdade. Né? Só a título de curiosidade, irmãos, qual é o único milagre relatado em todos os evangelhos? Exatamente, a multiplicação dos pães, né? Esse é o único milagre relatado em todos eles, né? Alguns outros são só relatados no evangelho de João, alguns outros só no de Marcos, Mateus, Lucas e assim vai, né? Os discípulos de Jesus levam muito tempo para compreender quem Jesus é
e para confessar que ele é o Messias. Isso em Mateus, Marcos e Lucas. Já no Evangelho de João, as pessoas que se encontram com Jesus sabem imediatamente quem ele é. João Batista declara que ele é o Cordeiro de Deus. André, Filipe, Natanael, a mulher samaritana, os moradores de Sicar, todos reconhecem Jesus imediatamente e confessam que ele é o Messias. Oi? Também. Eu estou sentindo que essa aula vai ser boa, hein? Estou sentindo, hein? Fala, meu irmão. Amém. Me ajuda, não me deixa sozinho não, né? Jesus ensina a respeito do reino de Deus, principalmente por meio de parábola, é ou não é verdade? Mateus, Marcos e Lucas, ele fala muito em parábolas. Já em João, ele ensina por meio de discursos e diálogos que tratam do seu relacionamento com Deus, tá? É mais profundo, é mais direto, né? O Evangelho de João, até para nós é mais fácil de entender, né? Porque não é falado em parábolas. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, uma das atividades principais de Jesus é expulsar demônio, meu irmão, é demônio para todo lado, né? Lá em Mateus 4:24, em Mateus 12:22, né? Em Marcos 3:11, em Lucas 8:2. Já no Evangelho de João não há sequer um registro, tá, de expulsão de demônios, tá? Jesus fica o tempo todo na Galileia e vai para Jerusalém só uma vez no fim da sua vida. Já no Evangelho de João, Jesus vai e volta repetidas vezes a Jerusalém, antes da sua última semana. Então a gente vê um detalhe mais próximo, né, da vida de Cristo. Isso aqui é um detalhe importante, tá? Os sinóticos procuram responder as seguintes perguntas: o que Jesus fez e o que Jesus disse. Já o Evangelho de João quer saber quem ele é. Quem é o Cristo? Tá? E isso é obviamente um olhar muito mais interno, muito mais próximo, um olhar daquele que andou com ele. Para que nós saibamos quem Jesus é, nós precisamos então andar com ele. Não é verdade? O livro de João traz inúmeras dicas para nós, para que a gente possa aprimorar a nossa fé e que nós creiamos no Pai. Eu sei que todo mundo crê, né? Mas nós precisamos estudar a palavra, nos envolver com a palavra, para que nós possamos evangelizar assim como fomos evangelizados por João. Amém? Então vamos embora. É amplamente aceito que o Evangelho de João foi escrito muitos anos depois do Evangelho de Sinóticos, aquela primeira tese que nós conversamos, tá? Marcos foi escrito nos anos 65, Mateus no fim da década de 70, Lucas no início da década de 80 e João no início da década de 90. Tá? Então João é o último evangelho a ser escrito. É importante observar uma coisa, tá, pessoal? Ah, mas são coisas diferentes, então como é que eu sei que isso tudo é verdade? Tá? Nada do que está registrado em João contradiz com o que está registrado no Evangelho Sinótico. Absolutamente nada. O que há é mais ou menos informações. Apenas isso. Tá? A Bíblia não se contradiz, irmãos. Tá certo? O que há é uma visão diferente de cada um que relatou ali o que viu. Perfeito? Os sinóticos mais João é igual a um panorama riquíssimo acerca da vida e obra do nosso Jesus. Então, amém por isso, amém porque João, ele teve um olhar intimista para que nós pudéssemos saber de coisas que até então não poderíamos saber. Perfeito? Então não é porque é diferente que é mentira, muito pelo contrário, agrega aos sinóticos e nos dá muito mais informação. Ok? Muito bem. Só a título de curiosidade, nós falamos aqui que 92% do Evangelho de João é inédito, não é? 90% do que está escrito em Marcos existe também em Lucas e Mateus. Tá? Então, a gente pode dizer que Marcos é o Evangelho doador. Né? Por quê? Porque Marcos e Lucas fazem muito uso do que está escrito lá. Né? Já João, como viu coisas que os outros não viram, consegue escrever
bastante coisas inéditas para que nós pudéssemos ficar sabendo. O que importa, irmãos, é que os pontos centrais da obra de Cristo são registrados nos 4 evangelhos. E que ponto central é esse? Morte e ressurreição. Morte e ressurreição estão em todos os evangelhos. Por quê? Porque é graças à morte e à ressurreição que eu posso levantar minha mão e falar com a boca cheia que eu sou salvo. Amém. Amém. Somos todos salvos. Não é verdade? Por conta do sangue do Cordeiro na cruz. E isso está relatado em todos os evangelhos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos embora. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para frente. Irmãos, agora a gente vai começar a vasculhar capítulo por capítulo do Evangelho de João. Tá? Vamos com muita calma porque tem coisas preciosas para nós aqui. Tá? Primeira coisa, Gênesis e João têm similaridades. Tá? Por que Gênesis e João têm similaridades? Porque eles começam do mesmo jeito, no princípio. Pode olhar aí, Gênesis 1:1 começa no princípio. João 1:1 começa no princípio. Tá? Contudo, no princípio criou Deus o céu e a terra, é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já João 1:1 diz que no princípio era o verbo. O que João está fazendo aqui? João está falando o seguinte: em que pese o céu e a terra estarem começando em Gênesis 1:1, Jesus já era muito antes de Jesus resolver, de Deus junto com Jesus resolver começar Gênesis 1:1, Jesus já era. Jesus está com Deus desde o princípio de tudo. Não é verdade? E João relata isso. O verbo vem muito antes do céu e da terra. O princípio da Torá eram as coisas que foram criadas. João alerta para um princípio muito anterior a isso. Né? Para que nós tenhamos ideia, na genealogia de Jesus, Mateus começa aonde? Em Abraão. Abraão, Isaac, blá 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 blá, Jesus. Tá? Lucas fala assim: não, vou começar um pouco antes, vou começar em Adão. Né? Aí João fala: vocês não sabem começar nada não, meu irmão, eu vou começar lá da ponta mesmo, né? Lá do princípio de tudo. Né? No princípio, né? É onde João começa. Antes de Abraão e Adão, Jesus já é. Não já era, mas já é. Amém? Muito bem. Os primeiros 18 versículos do Evangelho de João é conhecido como o prólogo. Ele traz para nós verdades incríveis acerca do Evangelho de João. Na verdade, os 18 primeiros versículos, eles são uma síntese de tudo aquilo que vai ser dito no Evangelho de João. Tá certo? Vamos ler esses 18 versículos. Tá? Para quem não leu a Bíblia ainda hoje, é um bom começo. João 1, do 1 ao 18. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus, para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o reconheceu.
Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, aos que creram nele e os receberam, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas de seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Amém? Amém. Provavelmente você deve ter uma versão diferente da minha, né? Mas nós acabamos de fazer o que agora? Nós lemos os 18 primeiros versículos do Evangelho de João. Agora nós vamos estudar o que está dito aí, coisas que talvez você deixou passar na leitura, né? E agora nós vamos ver um pouco mais profundamente sobre isso. Irmãos, vamos lá, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? No princípio está falando de quem? De Gênesis 1:1. Então João já começa propositadamente a fazer um relato de onde Jesus começa tudo, que é muito anterior a Gênesis 1:1. Ele diz que no princípio era quem? Era o Verbo. Irmãos, o verbo em grego é a palavra logos. Então no princípio era o logos. Quem é o logos? O logos é o porquê de todas as coisas, tá certo? O logos é a razão pelo que as coisas existem. Esse é o logos. O logos, ele dá origem a uma outra palavra que nós conhecemos, que é logia. O que é logia? É o estudo. O estudo não é para descobrir o porquê das coisas? Então logo nós entendemos porque logia vem de logos. Quando eu falo então biologia, na verdade eu posso falar biólogos, não é verdade? Porque o logos aí, ele é o porquê de todas as coisas. Então João de largada já está dizendo o seguinte: eu estou apresentando para vocês o logo dos logos, o porquê de todas as coisas, o verbo. Amém? Tá? Então a gente já começa assim, João já começa nos ensinando sobre isso. Ele estava no princípio com Deus, um princípio muito anterior ao de Mateus, que começa em Abraão, e Lucas, ou seja, desde todo o começo, Jesus está com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui tem uma verdade importante para nós. Todas as coisas foram feitas o quê? Por intermédio dele. Então, se Jesus é o verbo, todo mundo concorda comigo que verbo é a mesma coisa que ação? Fazer, correr, andar, não é verdade? Então, se verbo é ação, Jesus é quem? É a ação de Deus. E é com base nessa ação de Deus que nada do que foi feito se fez. Logo, o que nós entendemos aqui? Que Jesus é o Deus criador, irmãos. Não é verdade? Quando Deus fala haja luz, Jesus vai lá e pau. Percebe? Jesus está o tempo todo com Deus no momento da criação. João traz isso para nós. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Tá? Vida é um dos grandes conceitos do Evangelho de João. Para vocês terem uma ideia,
36 vezes a palavra vida é mencionada no Evangelho de João. Quem é a vida? É o próprio Jesus. Para vocês terem uma ideia, somente 17 vezes essa palavra se repete nos outros livros do Novo Testamento. Tá certo? Então, para ver o tanto que João se importa em falar acerca da vida. E essa vida era quem? Era a luz dos homens. Aqui ele quer dizer o seguinte, que a luz faz referência à verdade. Então a vida estava nele e essa vida era a luz dos homens. Essa vida era a verdade dos homens. Tá certo? A verdade, ela é uma pessoa. João traz para nós a verdade como sendo uma pessoa. Uma verdade não é um fato para João. Para João, a verdade tem corpo. A verdade anda. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Tá? A verdade é Jesus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A verdade prevalece sobre a mentira, e a mentira não prevalece sobre ela. Se a luz é a verdade, a treva é a mentira. E a mentira não prevalece. O que significa? Que não existe, irmão, guerra entre luz e trevas. Não, o diabo não guerreia contra a luz. Por quê? Porque quando tem luz, acabou. Você vê a luz tentando, a escuridão tentando se manter? Você vê isso? Não acontece isso. Não é? Acendeu, acabou, meu irmão. Já era. Onde Deus está, não há nenhuma possibilidade do diabo estar. Por quê? Porque a luz prevalece contra ela. É o que está escrito lá. João está dizendo isso para nós. Tá certo? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome dele era João. João 1,6. Aqui ele apresenta João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Aqui tem umas verdades também importantes para nós. Qual foi a função de João? Testificar a respeito da luz. Essa era a função de João, preparar o caminho para Cristo chegar. Testemunhar acerca dele. O que é testemunhar? É falar sobre, não é verdade? Só que uma testemunha fala sobre o quê? Sobre o que conhece, sobre o que viu, não é verdade? Se aconteceu alguma coisa e o juiz te chama para testemunhar, o que ele presume? Que você estava lá e que você sabe o que você vai falar, não é verdade? Então, esse era João Batista, preparando o caminho para Cristo. Eu pergunto para vocês, há alguma semelhança com o que nós fazemos hoje? Sim ou não? Por quê? Porque nós estamos preparando o caminho para a volta de Cristo. Assim como João Batista preparou o caminho para a chegada, nós estamos aqui agora preparando o caminho para a volta. E quanto mais nós trabalharmos com relação a isso, mais rápido ele volta. Não é verdade? Então, esse era o papel de João e agora é o nosso papel. Então você pode dizer que você é João Batista. Tá certo? Esse é o nosso plano. E o que ele estava testificando? Para que todos pudessem crer. Não é verdade? Este era então o objetivo de João Batista e ainda é o nosso. Levar o evangelho adiante para que todos possam crer. Né? E crendo sejam salvos. Mas esse crer aqui, irmão, não é simplesmente crer que Jesus existiu, não. É crer no sentido de entregar para Ele, de confiar nele, de saber que Ele morreu e ressuscitou e que hoje Ele vive. E o Espírito Santo que Ele mandou vive dentro de nós. Amém? Tudo bom. Percebe? Tanta coisa bacana tem nesses primeiros 12, 18 versículos que a gente às vezes deixa passar. Vamos lá. Ele não era luz, mas veio para que
testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Ele não era a luz, isso é um ponto importante. Não era sobre João Batista, era sobre Jesus. João Batista tinha convicção de que não era sobre ele. Assim como nós temos convicção que não é sobre nós, irmãos. Você é um instrumento na mão do Altíssimo, não é? Quando nós temos discípulos, o discípulo não é nosso não, irmão. O discípulo é de Jesus, né? Inclusive João Batista, daqui a pouco nós vamos ver uma passagem onde ele estava com os discípulos dele. Olha o que eu vou dizer. João Batista estava com quem? Com os discípulos dele. Jesus passa, o que esses camaradas fazem? E João fica tristinho? Fica, não estão me deixando. Não tem nada disso, meu irmão. Por quê? Porque os discípulos são de Jesus. Exatamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai atrás dele, irmão. Não é comigo não, é com ele. Não é verdade? Nós estamos trabalhando com pessoas para que as pessoas possam ver a Cristo. Não é verdade? Esse é o plano. João tinha convicção disso. João 1,10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa é paulada, né? Irmãos, aquele que criou todas as coisas andou no nosso meio e a criação não reconheceu o Criador. Tenta imaginar, irmão, você lá, naquela época lá, andando com aquela sandalinha, com aquela roupinha, né? E aí Jesus passa, o Criador, Deus não usou Jesus para fazer as ações, o Criador passa e o povo ignora ele. Sabe qual que é o meu medo? É que o Criador passe e nós ignoremos ele. Porque ele está entre nós, ele vive e ele está passando. E a gente pode perder a dispensação de Cristo. Já pensou nisso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica indignado. Como é que esses caras não viram? Como é que esses caras mataram Jesus? De repente Jesus está passando agora e a gente está ignorando ele, né? Então, talvez aquilo que foi escrito há 2000 e poucos anos atrás não seja tão antigo assim, irmão. Não é verdade? Vamos continuar. Veio para os que eram seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ainda bem que existe João 1,12. Todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. É nessa hora aí, ó, que a gente se apresenta. Não é verdade? Aqueles que para quem ele veio não quiseram, a gente quer, irmão, pode vir, não é verdade? Estamos aqui para poder recebê-lo, não é verdade? Então aqui o gentil entrou na conta, embora nós saibamos que estava no plano de Deus desde o princípio, né? Que todos fossem recebê-lo, né? E para que a gente deve recebê-lo? Para crer no seu nome. Não crermos apenas que Jesus esteve entre nós, mas crermos que ele morreu e ressuscitou para nos livrar do pecado. João 1,14. Esse é fantástico. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, vamos nos atentar aqui a um pouquinho, tá? E o verbo se fez carne, e a ação de Deus, o Logos, aquele que é o porquê de todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós. Esse habitou entre nós faz uma referência a Êxodo 25:8. Alguém lê para mim Êxodo 25:8 aí? Leia em alto e bom som. Lê de novo, lê mais alto.
Exatamente. Construa um santuário para que eu viva no meio deles. O que está falando aí? Do tabernáculo. Não é verdade? Então, João, quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse habitou no original significa esquinó, que é a mesma coisa que tabernaculou. Presta atenção nisso, olha o que tem escondido nesse versículo. Tá? Aqui o que João está dizendo? Que o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. Armou um tabernáculo entre nós. Presta atenção nisso. Quando Deus fez Adão, o céu e a terra estavam juntos, não é verdade? Tá? Deus vinha caminhar com Adão, conversar com ele. Ou seja, o céu era santo e a terra era santa. Aí Adão vai lá e pisa na bola, né? E aí o que acontece? O céu continua santo, mas a terra agora jaz em pecado. Perfeito? Deus não anda mais conversando com as pessoas na terra. Porém, Deus quer o que conosco? Relacionamento, não é? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, cara, eu quero andar entre vocês. Só que eu não posso pisar nessa terra aí. Então vocês vão fazer para nós o seguinte: construa um tabernáculo. O que é o tabernáculo? É um lugar santo. A Pietra falou sobre o tabernáculo ontem lá, não foi? Um lugar santo, tão santo que o pecado não podia entrar. Eu li um livro que dizia que o sumo sacerdote, quando ia entrar no lugar santo, ele amarrava uma corda, porque se ele morresse, o povo arrastava ele de volta. Entendeu? Você já pensou nisso? Tá certo? Então, o tabernáculo era um lugar santo, mas era um lugar físico. O que João está dizendo para nós? Que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Agora o que acontece? Jesus, ele é o próprio tabernáculo. Então o tabernáculo agora, o lugar santo, é onde Jesus está. Por isso que quando Jesus chega, o céu chega junto com ele. Por que ele cura as pessoas? Porque no céu não tem doença, irmãos. E é o céu que está ali, o próprio tabernáculo está ali. Você entende isso? Como isso é maravilhoso. O próprio tabernáculo se fez entre os homens. Então, onde ele estava, o céu estava presente. Amém? É isso que João conta para nós. O céu e a terra então se encontravam na própria pessoa de Jesus. João 1,15. João testemunha a respeito deles e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto ele já existia antes de mim. Novamente aqui ele aponta, né, para o começo de tudo, lá em Gênesis 1:1. João 16:17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui João diz o seguinte: inaugura-se uma nova era. Aqui começa um novo tempo. A lei mosaica termina aqui e a lei de Cristo começa aqui. Aí você pode falar para mim assim: que conversa é essa de lei de Cristo? Não é verdade? Eu coloquei isso propositadamente ali, irmãos, propositadamente, né? Porque nós já estudamos sobre graça, né? Teve uma vez, quem é que estava naquela ministração minha acerca da graça? Há algum tempo atrás. Lá nós falamos bastante sobre graça. E graça, irmãos, não é posso tudo, não é verdade? Graça significa o quê? Eu tenho graça, eu sou justificado, o Cordeiro de Deus me justificou, contudo eu devo obediência a Ele. O Evangelho é obediência, irmãos. O Evangelho não é bagunçado, não. A graça não é permissiva. A graça não é, Jesus é gente boa demais, eu posso fazer o que eu quiser aqui, depois está tudo certo. Não é assim que funciona. Mas Jesus vem para fazer essa divisão. Aquela lei mosaica acaba ali,
e ali começa a dispensação do reino de Cristo. Amém? É isso que está escrito em João 16 e 17. E por fim, João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui ele traz outra verdade importante para nós, por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. O que nós temos na Bíblia são revelações de Deus, mas nunca a sua plenitude. O próprio Deus diz lá em Êxodo 33, 20, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Ué, então se eu não posso ver a Deus, como é que eu faço para me aproximar dele? Essa é uma boa pergunta, não é? Como é que eu faço então? É esse camarada aí. Ele é a chave. Cristo é a chave para que eu possa ver a Deus. Amém? Esses são os primeiros 18 versículos do Evangelho de João, que traz para nós verdades imensas, que vão estar agora detalhadas no resto dos seus 21 capítulos que nós temos. Tudo bem até aqui, pessoal? Joia? Muito bom. Então agora vamos continuar com o primeiro capítulo do Evangelho de João. João, a Bíblia, irmãos, não é um livro sobre a criação, tá certo? Maria, a gente tem água aí? Eu estou numa falação aqui, meu irmão. Vamos lá. A Bíblia, irmãos, não é um livro sobre a criação. Tá? Há 1189 capítulos na Bíblia e apenas 1,5 falam sobre a criação. Então, obviamente, a Bíblia não é um livro sobre a criação, né? Se a Bíblia não é um livro sobre a criação, a Bíblia é um livro sobre quem, irmãos? Responde para mim. A Bíblia é um livro sobre... A Bíblia é um livro sobre Cristo, né? Mesmo no Velho Testamento, Cristo estava presente o tempo todo. Se nós lermos a Bíblia com a chave de Cristo na mão, nós vamos ver Cristo o tempo todo. Inclusive, lá no princípio, não é verdade? Quando Adão peca, o que ele faz? Ele percebe que está nu, não é verdade? Percebe que está nu. Aí ele faz uma roupinha lá de folha, não é? Aí Jesus chega e fala, Deus chega e fala, como é que é esse negócio? Não, peraí. Vai lá e mata um animal, e quando ele mata esse animal, ele reveste Adão e Eva a roupa, a pele do animal. Esse animal teve que morrer, não teve? Primeira menção a Cristo na Bíblia. Já começa de largada, irmão. Já começa de largada aí, né? E depois nós vemos várias menções de Jesus no Velho Testamento, não é? Então a Bíblia, ela é um livro sobre Cristo, né? João 1,29 diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em toda a Bíblia, essa expressão só é usada no Evangelho de João, nos versículos 29 e 36. Muitas hipóteses foram levantadas sobre o significado exato do Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro de Gênesis, mas o texto não parece ser uma referência a um sacrifício específico, né? João estava aqui só indicando o propósito da vida de Cristo, fazer o sacrifício final por toda a humanidade. Então, quando ele diz lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, ele já está apontando para o sacrifício final, o último Cordeiro, aquele que não vai ser mais necessário haver sacrifícios após ele, não é verdade? A partir desse momento, nós continuamos sacerdotes, mas agora nós não sacrificamos mais, nós apenas apresentamos o sacrifício, né?
Agora cabe a nós apresentar o último sacrifício, o sacrifício do Cordeiro que veio para que nós pudéssemos sermos salvos. Amém? É isso que aponta João 29. Vamos falar acerca dos primeiros discípulos, né? Lá em Mateus, só para que a gente possa ver as nuances dos evangelhos, tá? Lá em Mateus, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam no barco com seu pai. Jesus os chamou e eles imediatamente o seguiram. Perfeito? Então isso é o relato de Mateus acerca dos primeiros discípulos. Já Marcos diz o seguinte: Marcos relata o chamado aos primeiros discípulos do mesmo modo que Mateus. A diferença é que Marcos dá um detalhezinho a mais só quando ele diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia e viu 2 irmãos e continua. Tá certo? Então um pequeno detalhe que Mateus não nos contou. Já Lucas fala outra coisa. Jesus ia pregar para a multidão à beira do lago de Genezaré e pede para que Simão deixe usar o barco para ficar um pouco afastado da praia. Tendo acabado de falar, Jesus diz para eles lançarem as redes e pegam muitos peixes ao ponto de serem ajudados por Tiago e João. Após todos esses episódios, Jesus chama para serem pescadores de homens. Então aqui os 4 vão de uma vez. Perfeito? Já João diz o seguinte: em João o relato também é um pouco diferente, né? João Batista estava com 2 dos seus discípulos quando viu Jesus passando. Os discípulos deixaram João e seguiram Jesus. Um deles era André, que ao encontrar seu irmão Simão disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Percebe? Então aqui é um pouquinho diferente. Aqui não foi Jesus que encontrou Pedro, foi André que foi até ele e falou: olha, nós já achamos o Messias. Perfeito? São nuances que trazem os 4 primeiros até a gente. Não é verdade? Aqui no final das contas nós temos 4 apóstolos caminhando com Cristo. O que muda são os detalhezinhos, né? Exatamente. É verdade, né? Eu já li sobre isso também, né? Tá certo, pessoal? Então são nuances do nosso evangelho, tá? No final do primeiro capítulo, né? Existe lá o chamado de Filipe e Natanael. Jesus encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me, né? Mas esse siga-me não é no sentido de só ande aqui comigo e veja onde eu moro. Não, é siga-me de veja as coisas maravilhosas que vão acontecer daqui em diante. Ande comigo e você vai ver o Filho do Homem agindo. Tenha relacionamento comigo. Esse é o siga-me, né? Filipe encontrou Natanael. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. O que é que Natanael fala então? Aquela célebre frase que todos nós conhecemos, né? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Né? Aí eu fui pesquisar como é que era Nazaré, né? Nazaré era isso aí, ó. Segundo os estudiosos, era um pouco mais que uma aldeia, com aproximadamente 20 casas a 115 quilômetros de Jerusalém. Era uma quebrada, né, irmão? Vamos combinar, né? Era pior que um Cujubim da vida aí, né? O negócio era feio com força, né? Mas aí é que é incrível, não é verdade? Os judeus esperavam quem? Um rei, com pompa e circunstância, não é verdade? Um camarada tipo eu assim, bonito, jeitoso, alto, né? Pouco humilde, não é verdade? Né? O que aconteceu? Saiu lá de Nazaré, irmão, do lugar onde ninguém esperava, do lugar que tinha 20 casinhas, entendeu? O rei, aquele que veio para nos libertar, saiu de lá, certo? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode, né? Não só pode, como veio, não é verdade?
E aí o que ele fala? Vem aí, veja. Novamente sobre venha e tenha relacionamento comigo. Me acompanhe, ande comigo o tempo inteiro. É para isso que Jesus nos chama, para andar com Ele, caminhar com Ele, viver para Ele. Amém? Muito bem até aqui, irmãos? Joia? E com isso a gente termina o primeiro capítulo de João, né? Que já nos trouxe muitas verdades, não é? Joia. E aí nós vamos agora para o segundo capítulo, onde Jesus transforma a água em vinho. O segundo capítulo, ele é dividido em duas partes. Tá? O primeiro conta o milagre, né, que é relatado somente no Evangelho de João. Então esse é um daqueles que nós só sabemos que ele existiu por conta do Evangelho de João. E na segunda parte, que vai do versículo 12 ao 25, é relatado em todos os evangelhos, porém João fala logo no começo. Aqui tem um detalhe interessante, pessoal. Quando Jesus entra no templo, isso é feito logo no começo do Evangelho de João. Nos outros, isso é feito no fim do Evangelho de João. Tá? João, o maior interesse dele é apresentar para nós quem Jesus é. Tá? A cronologia dos fatos, em que pese isso ser relevante, para ele não é o que mais importa. O que mais importa é dizer quem Jesus é andar com ele, é esse relato íntimo que ele tem. Perfeito? Para os outros, mais especificamente para Lucas, Lucas faz o quê? Um relato ordenado das coisas. Né? Lucas é um pesquisador. Lucas vai colocar metodologia no processo, certo? E lá há um relato detalhado. Aqui ele está mais preocupado em nos contar as maravilhas e sinais. E é por isso que a cronologia não é tão relevante. Perfeito? Houve um casamento na Galileia. Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam presentes. Em certa altura da festa, acabou o vinho. Maria se aproxima de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Por que Maria falou com Jesus sobre isso? Por que vocês imaginam que ela chegou nele e falou assim: Jesus, acabou o vinho? Por quê? Porque embora nós não tenhamos nenhuma manifestação de Jesus antes disso, Maria certamente viu muita coisa acontecer antes. Não é verdade? Então Maria sabia do que o filho era capaz. Né? E aí ela fala: Jesus, vai lá, irmão. Né? Começa esse negócio aí que a gente está muito curioso para ver acontecer. Né? 6 potes com aproximadamente 720 litros de água foram cheios. 6 potes com 720 litros de água. É muita água, não é, irmão? É bastante água. Né? O que aconteceu? Jesus transformou aquela água em vinho, não é? Rapaz, não era suco de uva não, irmão. Entendeu? Na minha teoria, no que eu estudei, não era não. Entendeu? Essa conversa de que, não, naquela época era suco, conversa. Tá? Tá? Noé. Né? Essa discussão, ela vai muito além, né? Ela vai bem longe, né? Eu entendo que os caras estavam tomando uma cajibrina mesmo. Acabou. Entendeu? PT saudações. Entendeu? E já tinham tomado um monte e faltava mais um monte para tomar. Né? Exato. Pessoal, olha só. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor até agora. Isso nos mostra muito já do caráter de Jesus. Tá? Ele fez um vinho qualquer, irmão? Ele poderia ter feito um vinho qualquer? Pô, os caras já estavam para lá de Bagdá já. Não é? Mas não, ele fez o melhor vinho. Tá? Isso nos ensina o quê?
que nós devemos fazer tudo com excelência. Perfeito? Então, tudo que nós formos fazer, faça com qualidade. Faça como se você fosse fazer para o Senhor. Tá? Isso é importante para a gente entender. Por quê? Porque aquela conversa de que assim, eu não me preparei, não, mas eu vou lá porque é para Jesus mesmo. Ele conversa isso aí, né? Faça o melhor, dê o seu melhor. Mas aqui cabe um parêntese muito importante, tá? Para não jogar um peso sobre a sua vida. Não é você fazer melhor do que o outro, é você fazer o seu melhor. Entende? Isso é importantíssimo para nós, tá? Por quê? Porque tem gente que tem mais habilidade em algumas coisas e tem gente que tem mais habilidade em outras coisas. Se você for olhar para a sua habilidade e falar assim, eu preciso fazer melhor do que o outro, não é isso que Deus está falando. Faça o que você pode fazer com a maior qualidade possível. O que você pode fazer. Jesus podia fazer o melhor vinho? Então ele fez, velho. Entendeu? Então ele fez. Tá certo? Tudo bem? E nós também temos então a segunda parte do segundo capítulo, né? Que é a purificação do templo. João fala da purificação do templo logo no começo do ministério de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas registram tal evento no final do seu ministério, né? Muitos teólogos já tentaram explicar essa divergência, alguns até afirmando que tinham 2 templos, né? 2 purificações no templo, o que não é verdade, né? A teoria mais aceita é relacionada ao propósito do livro. Lucas escreve para expor a vida de Jesus de forma ordenada. João escreve para que o leitor creia, né? Não que ele não se importasse com a ordem dos fatos, mas isso não é a relevância, a essência do seu evangelho, como nós conversamos, né? Quando estava chegando o período da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros trocando dinheiro. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Tirem essas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Por que ele fez isso? Porque o templo era um comércio, irmãos. O templo era para ser o quê? A versão do tabernáculo, não era? Tabernáculo, depois veio o templo. O tabernáculo era santo. O que era o templo então? E o que ele estava sendo? Qualquer coisa menos santo. Aí Jesus chegou lá, meu irmão, e meteu o pé. Não é verdade? Por quê? Porque lá eles estavam fazendo comércio. Lá o templo tinha sua própria moeda. E era com essa moeda que se podia comprar os animais do sacrifício. E aí eles botavam o preço lá em cima. Entende? O negócio era uma bagunça. Tá? Os animais eram vendidos por valores 75% maiores que os do mercado. Certo? Exploração mesmo. Né? Nada diferente do que a gente vive hoje, né, irmão? Não é verdade? Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência, né? O mercado do templo havia se tornado um ótimo negócio para os líderes religiosos. Jesus chega lá e acaba com tudo isso. Amém? Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. O povo fica absurdo. Como é que pode isso? Um templo que demorou anos para ser construído, você vai em 3 dias reconstruí-lo? Mas Jesus já estava falando aqui sobre qual templo? Ele próprio. Ele já dava sinais do que iria acontecer lá no capítulo 20, que nós vamos chegar lá depois. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Ou seja, ele continuou trabalhando, né? O próprio João diz ao final do livro de João que foram feitos tantos milagres que se ele fosse relatar todos, não caberiam num instante, né? Não tem livro nesse mundo capaz de armazenar o que Jesus fez, né? Esse texto atesta que Jesus fez muitos milagres que não estão relatados na Bíblia. Fez vários durante a festa da Páscoa e fez outros enquanto não havia se revelado ainda ao mundo. Não é à toa que Maria sabia que ele era capaz de fazer o que ele fez. Positivo? Positivo. Maravilha, pessoal. Por hoje está bom para nós, né? Vamos levantar. A partir de domingo a gente vê o 3º e o 4º e assim a gente vai caminhando. O que eu recomendo para vocês? Peguem o 1º e o 2º capítulo
e estudem tal qual nós estudamos aqui hoje. Eu vou pegar os slides e já vou postar todos eles no grupo, tá? Todo o conteúdo do início ao fim do nosso módulo. E aí vocês façam esse exercício que nós fizemos juntos. Leiam os primeiros 18 versículos, tá? O prólogo do Evangelho de João, aquelas verdades que nós vimos, verdades maravilhosas acerca do reino. Amém? Valeu, pessoal.